Olá, tudo bem? Espero que esteja bem, esteja em paz. Hoje nós vamos aqui começar mais um capítulo do Café com Jesus e a leitura hoje é de Apocalipse 21. Estamos quase no final do livro de Apocalipse. Eu faço a leitura e depois nós fazemos uma reflexão sobre o tema. Então vamos lá, acompanhe, por favor. A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as sete taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era o de como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida
do Cordeiro. Amém? Então, é muito importante a gente saber dessa leitura primeiro, essa leitura inicial, para a gente poder se situar no texto. E agora, vamos aqui, antes de fazer a reflexão, orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo em que nós fizemos a leitura da Tua Palavra, Apocalipse 21, Senhor, essas boas novas que chegaram, graças ao Senhor, e queremos agora, Pai, pedir a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito nos dirija nesse tempo de reflexão aqui, com as pessoas que estarão ouvindo, vendo também essa mensagem pelo YouTube, pelas mídias, que o Senhor as abençoe, Pai. Muito obrigado. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que bom que você está aí, começando então a nossa caminhada. Veja só, nos capítulos anteriores, o que aconteceu? A gente viu a derrota da grande Babilônia, a gente viu que o sistema opressor foi ali por água abaixo. Depois nós vimos também a derrota do trio do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, né? E o juízo também, ali diante do grande trono branco, eles encerraram então esse ciclo cósmico, vamos dizer assim. E aí o triunfo final da justiça sobre a impunidade e do amor sobre o caos. Isso nos mostra o quê? Que nós percebemos aqui, depois que a gente vê o dragão, a besta e o falso profeta banidos para sempre, a gente é lembrado que nenhum sistema de opressão ou de mentira tem a última palavra sobre a história humana. E isso é um repasse dos capítulos anteriores que nós vimos, poucos capítulos atrás, essa questão toda. Agora, o capítulo 21 de Apocalipse, o que ele faz para a gente? Ele representa, então, esse ápice, quer dizer, esse limite extremo da narrativa bíblica, pouco antes do encerramento do livro de Apocalipse. Ele descreve, então, a restauração final e a habitação de Deus com a humanidade. Estruturalmente, o texto ele se divide então na transição para a nova criação e na descrição detalhada da nova Jerusalém. Bom, vamos fazer então aqui uma espécie de resumo, né, das questões que nós lemos aqui. E a primeira questão é dos versículos primeiros ali, versículo 1 até o 8. O que está acontecendo com esse grupo de versículos? Essa sessão, então, ele estabelece o quê? O novo cenário cósmico e o propósito da redenção. Então começa ali com um novo céu e uma nova terra no versículo 1. O antigo estado das coisas já passou, eles passaram. E o mar que é, digamos assim, um símbolo de caos e da separação na literatura apocalíptica, ele deixa de existir. No versículo 1, então, João diz que o mar já não existia. Como nós podemos ver aqui, o mar, para nós, ele é algo belo, mas para o pensamento judaico, bíblico, o mar é um símbolo de caos, é um símbolo do mal, é um símbolo da separação, da instabilidade. E na cosmovisão bíblica, então, essa visão aí do mar, ele representa essas nações em tumulto, a instabilidade política e os impérios que surgem do caos social. Então, o capítulo 21, com a Nova Jerusalém, essa restauração é total, por quê? Porque os céus e a terra passaram, né? E os primeiros céu e terra passaram, e o mar também já não mais existia. Então, o mar sumiu, já não há mais caos para gerar tirania. Olha só que interessante, a ausência do mar não é um detalhe geográfico, mas é questão espiritual. Tudo o que causa instabilidade, tempestades emocionais e separação entre as pessoas foi extinto. Zé fini, agora reina a paz. Olha só que legal. Depois nós temos no versículo 2 a descida da cidade. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva para o seu noivo. Que beleza, hein? E aí nós vemos que a voz do trono declara que a morada de Deus agora é com os homens. Lembra-se do paraíso lá do Éden? Pois é, agora está acontecendo isso de novo, restaurando esse relacionamento próximo, ideal entre o homem, as pessoas e Deus, no caso. As consequências diretas, então, são o quê? O fim do sofrimento, não tem mais morte, não tem mais luto, não tem mais clamor, não tem mais dor. Deus se identifica como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele promete então a água da vida para os sedentos e a herança também aos vencedores, enquanto lista aqueles que estarão fora da cidade
devido à persistência que tiveram no pecado e na incredulidade. Depois, continuando aqui dos versículos 9 até o 21, uma segunda sessão, um dos anjos mostra a João a estrutura da cidade santa. Olha só que beleza para a nossa imaginação. As glórias e as muralhas, né? A cidade brilha com a glória de Deus. Depois possui uma alta muralha com 12 portas, os nomes das 12 tribos de Israel e também ali 12 alicerces que representam então os apóstolos, simbolizando então a união de todo o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. E as medidas, aqui fala que a cidade, em algumas versões, tem 12.000 estádios, ou então 2.200 quilômetros de cada lado, remetendo então a proporção a um lugar santíssimo do tabernáculo e do templo, indicando que a cidade inteira agora é a presença plena de Deus. Por quê? Porque na verdade, veja só, essa medida, ela na verdade é um cubo, 2.200 quilômetros de comprimento, de altura e de profundidade. Então, é a mesma medida, ela é um cubo, e esse cubo, ele é muito grande, vocês não têm ideia, porque para vocês pensarem a respeito, né, se você calcular isso, 2.260 quilômetros aqui quadrados, vai dar bastante, muito mais, né, vamos dizer assim, porque você tem que multiplicar 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, isso vai dar um número abismal, e isso é interessante, impactante para a gente. Nesse sentido é o seguinte, para ter uma ideia, né, na nossa mentalidade aqui humana, é mais ou menos 60% do que é o Brasil, pouco mais da metade dos Estados Unidos. Então você já tem uma ideia aí em termos de vastidão desse Nova Jerusalém. E aí percebemos também, se você está pensando, né, que é um cubo, que as medidas são iguais, certamente também a altura é de 2.200 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, a altitude que separa a nossa atmosfera do espaço sideral aqui para nós, segundo eu fui procurar aqui a linha de Kármán, é 100 quilômetros de altitude. Então, na verdade, esses 2.200 quilômetros de altura vão muito além dessa linha de Kármán, que é 100 metros de altitude, para onde começa efetivamente o espaço sideral. De qualquer maneira, no Antigo Testamento, a gente vai perceber que o único lugar em que havia um cubo perfeito era do Santíssimo Santo dos Santos. Então, nesse caso, você vai perceber lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20, que o santuário interno do Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Então, veja só como é importante que, ao descrever a cidade, então, como esse cubo perfeito, esse cubo gigante, João está dizendo que aquele espaço que lá no Antigo Testamento era restrito a um pequeno cômodo no templo, onde apenas uma pessoa que podia entrar, que era o sumo sacerdote, e uma vez por ano ainda, agora nesse momento da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, ele se estendeu, ele se expandiu para englobar todo o povo de Deus e toda a criação. Isso indica o quê? Que na nova criação não haverá mais divisões entre o sagrado e o comum. A cidade inteira, a Nova Jerusalém, é esse lugar santíssimo. Que legal, né? Depois nós temos a questão aqui de que essa riqueza, essa opulência celestial, ali dos versículos 18 ao 21, do uso de ouro puro, semelhante ao vidro e pedras preciosas nos alicerces e portas, que enfatiza o valor inestimável, incomensurável e a pureza do reino. Peraí, mas ouro puro como vidro? Sim, no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o único lugar totalmente revestido de ouro puro. Isso eram as paredes, o teto e o chão. E agora, em Apocalipse 21, nos versículos 18, no versículo 21, João descreve a cidade e a sua praça como sendo de ouro, semelhante ao vidro puro. E isso está lá em 2 Crônicas 3:8, a gente vai ver o seguinte, que Salomão revestiu o Santo dos Santos com o melhor ouro. Então a transparência aqui da questão do vidro em Apocalipse sugere que a glória de Deus não está mais escondida atrás de metais, mesmo que eles sejam densos, mas que ela brilha,
né? Essa transparência de Deus aí, essa glória de Deus, ela brilha através de tudo, inclusive do próprio ouro. Bom, continuando aqui nos versículos 22 a 27, o capítulo encerra então descrevendo como é que a vida vai funcionar nessa nova realidade. Olha lá, você vai matar sua curiosidade aqui, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, eles são o seu santuário. Não há necessidade de ter templo, edifício, né? Igrejas, portas de igreja ou algo semelhante. Não, você está ali já em contato direto. Eles, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, eles são o santuário. E a fonte de luz também não tem necessidade mais de sol, de lua. Por quê? Porque a glória de Deus é que ilumina. E as portas, aqui nós já vimos aqui na leitura, nunca se fecham. Por quê? Porque não há noite. Isso é interessante, né? Porque ali as portas da cidade jamais se fecharão. No versículo 25, você vai perceber que na antiguidade, as portas das cidades, o que elas eram? Fechadas ao pôr do sol ali, por quê? Para proteger dos inimigos. E nesse caso aqui, portas abertas 24 horas vão indicar para a gente duas coisas: a segurança, que aqui no caso é plena, segurança absoluta, não há mais inimigos, e também um acesso ininterrupto, que você pode ter acesso à Nova Jerusalém. Então isso para nós, o que é? É a base de uma vida de oração. Se as portas da Nova Jerusalém, elas nunca se fecham, quer dizer que nosso canal aqui também de comunicação com o Trono da Graça, também está permanente aberto. Então não há um horário comercial para que a gente possa falar com Deus. Não, a nossa sala de oração das 7 às 8 da manhã, que é um horário pré-programado todos os dias, ela na verdade é um reflexo dessa disponibilidade eterna, desse 0800 que Deus nos ouve, né? Aí todo momento e a todo instante. Então é isso. Continuando também, nós temos aqui a pureza da comunhão, lá nos versículos 26 e 27, em que as nações, elas trazem o seu esplendor para a cidade, mas nada impuro vai entrar nela. O acesso, ele é exclusivo, ele é para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o acesso é para os VIPs, essa nação VIP. O que é VIP, né? Não sei se você conhece, mas também aqui a gente vai matar essa curiosidade. VIP quer dizer uma sigla em inglês, um acróstico que quer dizer Very Important Person. Pessoas muito importantes ou então celebridades. Então, nesse sentido, o acesso aqui da Nova Jerusalém é exclusivo para você e para mim. Nós que temos entendido e desejado caminhar com esse Senhor Jesus Cristo, desde já, trazendo essa alegria, essa esperança para o mundo de hoje, através de uma postura de ética global, ética cristã, ética global cristã, e principalmente dessa vitória que já é pré-anunciada, né? Pré-anunciada, e que nós podemos nos alegrar e termos esperança em todas as situações. Então, o que nós podemos tirar aqui em termos de lição do Apocalipse 21? Olha só, a visão da Nova Jerusalém em Apocalipse 21, ela não é apenas a promessa de uma coisa futura, mas ela na verdade é a proclamação do reino de Deus, o lugar onde a arquitetura e a arquitetura da glória encontra a geografia da paz. E há um momento em que nós aqui fazemos a contemplação dessa cidade santuário, dessa nova e definitiva morada, o que nós podemos ser desafiados a viver uma ética do amanhã, uma vida de transparência, do ouro puro que guia as nossas relações, o nosso ouro, a nossa consciência pura, onde a luz do Cordeiro expulsa as trevas da injustiça. Então, nesse sentido, o que acontece é que, para o cristão engajado, é como se esse capítulo fosse o selo de que a história ela não caminha para um abismo, para uma perda, mas sim para um encontro, não para a solidão, mas para a comunhão, onde cada lágrima é pessoalmente, como foi garantido aqui na nossa leitura, pessoalmente cada lágrima é enxugada pelo Criador. Então, nesse sentido, o que acontece é que Deus habita com os homens, Deus habita com as pessoas, Deus habita com a humanidade, e isso nos impulsiona a ser, já agora, tijolos vivos, tijolos ativos dessa construção eterna que está se manifestando e vai ser manifestada plenamente no Shalom, na paz de Deus, em cada passo da nossa caminhada. Espero que você goste, né? Que assim seja, e até a próxima. Valeu!